Olha aí, turma, se liga aqui neste emoji. Este emoji representa o episódio que está começando agora, porque vamos falar sobre erros para não cometer em 2025, que estamos quase lá, pezinho. Pois é. Esse episódio vai ser nota 10, não vai ser nota 2. Para quem só tá escutando, né? O emoji que eu estou segurando é amei, nota 2. Ou seja, erros que você não pode cometer em 2025, que provavelmente você cometeu em 2024. Pois é, Rafa, temos alguns erros. Coloquei aqui 5 erros, mas vamos ver se a gente vai mais sucinto, vai passar exatamente, mas se a gente se você tiver mais erros que você cometeu, pode colocar aí anonimamente, fala assim, um amigo meu fez isso aqui e deu ruim. O sobrinho da pessoa que trabalha lá na empresa acabou cometendo esse erro aqui. Mas vamos lá então. Rafa, esses erros eu coloquei principalmente em coisas baseadas em experiências Time MLabs. Então traga suas contribuições também e nos diga seus erros. Ou seja, você está usando isso aqui como um divã para confessar os seus erros. Meia culpa. Sem ser demitida por justa causa. Exatamente. Não vou esperar o nosso one-on-one até o final do ano. Você vai descobrir quais foram os meus erros deste ano neste episódio. E o primeiro deles, na verdade o primeiro e o segundo, eles têm a ver com inteligência artificial. O primeiro deles eu cometi, o segundo não, mas o primeiro deles realmente que é a gente tem um preconceito com a IA. Então, achar que ela é uma tendência, mas porque pode ser que tire você achou que ia roubar seu emprego. Ai, Rafa, não achei que fosse roubar meu emprego, mas sabe quando você fica com um pouco de preguiça? Do tipo assim, cara, eu já tô com uma linha de produção, entre aspas aqui, de criação, eu tô com um departamento estruturado. Para eu pensar em uma nova plataforma, um novo caminho de criar, mudar processo, leva-se tempo. Então, é mais fácil a gente olhar assim, IA funciona para quem não entende. Porque, de fato... Aquela rejeição a mudanças, né? De fato, E no começo, realmente, não é uma coisa simples, assim. Tem algumas plataformas que você precisa entender. Não é qualquer coisa que você coloca, dando um exemplo, né? No ChatGPT, por exemplo, ou no Gemini, que é o que as pessoas mais têm usado ali, que são mais generalistas. Não é só você colocar ali. Você precisa colocar da forma certa. Quanto mais você usa, melhor resultado você tem. Porque ela vai aprendendo com você. Então, assim, de fato não é um processo tipo, vou apertar um botão e aí, nossa, eu vou ter 2 horas a mais por dia. Não funciona assim a IA, mas vale a pena colocar no dia a dia. Mas é um belo assistente. Nossa! Pra tirar suas dúvidas ou melhorar sua criatividade, né? Te dar umas ideias. Rafa, eu vejo muitas pessoas usando a IA para coisas super complexas. Confesso que o que eu mais gosto de usar são para coisas pequenas, mas que me faziam perder um tempo. Um exemplo básico. Vou escrever um texto e aí a comunicação da MLabs tem muitos emojis, né? Vou escrever num dia aqui 10, 15 textos. Cara, todo texto tem que ter um emoji adaptado, um negócio ali. E hoje eu pego o texto que eu fiz, que eu sei, coloco ali dentro do ChatGPT, por exemplo. Se eu tô na dúvida de um CTA ou como que eu posso fechar aquele raciocínio, eu peço pra ele me ajudar a finalizar o texto. Ele dá a sugestão, eu avalio e depois só coloco ali, Na verdade, o que eu faço? Eu peço pra ele me ajudar a finalizar um texto, por exemplo, e adicionar os emojis que façam sentido. Tem que pedir que façam sentido. No começo do parágrafo. Exatamente. E aí, ele simplesmente vai dar o texto ali estruturado e conforme eu for pedindo por canal, né? Quero uma legenda mais curta, um tom mais formal e etc. Outras inteligências artificiais fazem isso. Inclusive, a MLabs tem um módulo dentro dali do agendamento mesmo para te ajudar a criar a legenda. Então, você nem precisa, abrir outra ferramenta para olhar para isso. Sim. Mas, de qualquer forma, é assim... E esse é um exemplo pequeno que eu tô dando. Para edição de vídeo, por exemplo. Enfim, tem muitas funcionalidades. Exatamente. Muita gente teve essa resistência no começo porque tinha que aprender alguma coisa nova.
porque tinha que testar ferramentas, né? Porque o ChatGPT é uma das ferramentas de inteligência artificial. Eu me lembro bem que na época que a gente começou a falar sobre isso, eu fui te dando ali uma lista, né? Eu falei, cara, testa isso aqui, testa isso aqui. Desde edição de vídeo, tipo Opus Clip, a HeyGen para criar um negócio em outra língua. Então, há uma resistência à mudança e há uma resistência também a aprender algo novo, né? Depois de velha, né? Depois de velha, aprender algo novo. Tô aqui no meu auge dos 30 e poucos anos. E aí fica difícil. Mas agora que você viu o potencial que isso tem, o quanto que isso te ajuda e te alivia também, né? Ficar queimando a cabeça aqui para chegar numa conclusão, aí você começa também a ficar dependente. Né? Você começa a ficar dependente dessa história. Você fala assim, não consigo pensar mais sem consultar o ChatGPT. Não é? Que é o segundo erro, na verdade. Que é só se basear em inteligência artificial. Aí a turma começa então a falar, virou o rato de inteligência artificial, agora tudo vai ser automatizado. Então tem gente que cria tipo 200 posts, tudo usando Zapier, ChatGPT, com Opus Clip, constrói uma programação que via API, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que aí sai um monte de pastel, né? Sai um monte de posts parecidos, vamos dizer assim, porque a própria inteligência artificial está criando tudo, não tem autenticidade, não tem originalidade, pode ser que tenha um conteúdo, mas não vai resolver. Muitas vezes não tem contexto, né? Então você pega ali, sei lá, um trecho de um vídeo que você não dá um contexto pro ChatGPT, ele faz uma legenda totalmente ali genérica. Assim, funciona, mas nós somos profissionais de marketing e mídias sociais. Então, a gente precisa saber fazer uma legenda melhor, estruturar melhor. Exatamente. E com a ajuda do ChatGPT, a gente consegue fazer ainda melhor o nosso trabalho. Né? Acho que essa que é a questão. E quando a gente fala sobre o uso de ferramentas, de fato, ali no comecinho, normalmente, é mais chato, né? Tem que, vamos pensar em custo, se vale a pena, quanto tempo a gente vai demorar para aprender, todo mundo vai ter acesso, como que vai ser, vai mudar o processo. Mas depois que o negócio vira, você vê que valeu a pena, né? Você passar um tempinho se dedicando a isso, porque é como eu disse no comecinho, a inteligência artificial não é mais uma tendência, é uma realidade. Se você trabalha com mídias sociais e não tá usando nada de IA dentro do seu dia a dia, você tá meio pra trás. Tá meio pra trás, não. Tá um século pra trás em 2 dias. Mas o ponto é esse, né, gente? A gente ganha superpoderes com o uso da inteligência artificial. Não é pra substituir a gente e também não é pra gente ficar 100% dependente sem a gente pensar mais em nada. Achar que a inteligência artificial ela vai ser o fim. Não, ela é o meio pra gente chegar a um fim. Então a gente, enquanto especialista, a gente vai fazer prompts melhores e vai saber analisar o resultado que a própria inteligência artificial vai dar pra gente. Se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim. A gente tem que ter senso crítico. E cada vez mais agora, com base nessa história toda, a gente tem que desenvolver ainda mais o nosso pensamento crítico para saber fazer melhores perguntas pro ChatGPT, ou melhores prompts, ou saber analisar melhor qual é a saída daquilo. Bom, dentre essas coisas que a gente está falando, né, de inteligência artificial, o que a gente tem também como avanço aí na inteligência artificial, que eu acho que todo mundo precisa saber, são os agentes. Então, uma coisa é você usar o ChatGPT para essas coisas simples que você comentou, ou alguma automação de alguma coisa, mas você pode começar a criar agentes. Então, você vai, sei lá, eu quero um assistente que crie pra gente calendário. Eu quero criar um assistente que analisa os meus posts e critica meus posts. Aí a gente começa a avançar e ganhar ainda mais produtividade. Então, tô dando essa ideia aqui pra turma, pra galera dar esse próximo passo dentro do próprio ChatGPT e tal, principalmente, né, que é o principal, que você pode criar agentes, inclusive públicos, que aí todo time pode usar, ou até outras pessoas podem usar, para que você possa ganhar ainda mais produtividade. E aí? Dessa forma eu ainda não usei, mas vem aí, hein? Vem aí, que em 2025 eu não vou cometer esse erro de ter o preconceito com a inteligência artificial. Vou colocar ainda mais ali na nossa rotina. O terceiro erro, que acho que é um erro que todo mundo cometeu esse ano, está cometendo ainda, que é tentar brigar com o algoritmo. Achar que o algoritmo é vilão. Não, porque o algoritmo, ele acabou com a minha vida. O algoritmo do Instagram tá me gongando, porque ele tá me obrigando a fazer tal coisa. Gente, não é assim também, né? Não. E a gente tem que entender que, na prática, os algoritmos, eles são reflexos do comportamento humano. Então, eles não vão decidir sozinho, com base em nada, o que é um bom conteúdo e o que é um mau conteúdo, o que é um conteúdo ruim. Eles vão olhar para os sinais que as pessoas dão.
Então vamos falar de Instagram, que é a bola da vez, né, para todo mundo. Então o que acontece? O Instagram genuinamente quer melhorar a experiência do usuário dentro do aplicativo Instagram. Porque esse é o produto deles, é um aplicativo. Então, você, enquanto dono do Instagram, você quer melhorar a experiência dos seus usuários. O que é uma boa experiência dentro do Instagram? É você entrar no Instagram e só ter coisa legal. Sim. Não ter coisa chata ou só propaganda. É ter coisa legal, que tem a ver com seus interesses e que vai fazer você gostar de Aquela passar um cena tempo do lá. paraíso, né? Das crianças brincando na beira do lago. Ia ser perfeito. Aí há controvérsias com esse estereótipo da vida perfeita, né? Mas assim, vai aparecer coisas do seu interesse ali e é isso que ele quer, né? Então, imagina só se você entrasse no Instagram e só tivesse propaganda. Você não entraria mais. Se você entrasse no Instagram e só tivesse coisas que não tem nada a ver com seus interesses, você não entraria mais. Então as pessoas reclamam, mas elas, na verdade, elas não estão contribuindo para melhorar a experiência do usuário. Elas estão pensando em si. Ela, enquanto marca, enquanto negócio, vai lá e faz um post que é uma propaganda pura. E aí ninguém quer ver propaganda. E aí fala, esse Instagram tá me trollando, esse Instagram não entrega meu conteúdo, alcance orgânico só cai, o algoritmo é vilão. Mas você não está jogando o jogo de melhorar a experiência do usuário. Mesmo sendo uma marca, você poderia aprender com quem consegue reter o usuário na rede, que são os creators. Então os creators, eles são os novos programas de televisão. Porque assim como na televisão você não assinaria um canal de televisão que só tem propaganda, o que você precisa ter num canal de televisão? Você precisa ter de bons programas. Sim. Para você reter as pessoas ao longo dos programas. E no intervalo dos programas você faz o comercial, que por sua vez pagaram para aparecer. Então as empresas, elas precisam entender que os creators hoje fazem os programas e as marcas fazem os anúncios. Só que as marcas não querem pagar para anunciar. Então elas tentam enfiar a propaganda dela no meio do conteúdo, sem pagar nada. Você acha que isso dá certo? Não dá, nunca deu em nenhum lugar. Então, assim, Ótima analogia, Rafa, curti. quer fazer propaganda? Paga, assim como em uma emissora de televisão, você vai ter que pagar. Então, agora, se você não quer pagar, você tem que fazer o quê? Num programa de televisão? Você tem que fazer product placement, você tem que fazer merchandise lá. Merchandise não é o termo técnico correto, né? O termo técnico correto é product placement, que é quando você coloca a bola Wilson dentro do filme do Náufrago, né? Ou a Coca-Cola da Eleven amassando Coca-Cola no Stranger Things. Aquilo é product placement, porque aquilo faz parte da história, não é uma propaganda. Aquela marca estava ali no contexto. Então você vai contratar um influenciador que vai colocar sua marca no contexto da história da vida dele ou dela. Então assim você consegue aparecer no modo dentro dos programas. Mas também você pode se tornar um programa. Se você aprender com os criadores de conteúdo, você pode criar programas. Assim como, por exemplo, a Red Bull cria os seus próprios esportes. Porque a Red Bull entendeu há muito tempo atrás que é sobre infotenimento, é sobre entretenimento, né? Então, assim, eu vou criar os meus próprios programas, porque assim as pessoas não vão entender que isso é propaganda. E eu vou ajudar a reter o usuário na rede. Então, o algoritmo ele não é o vilão. O algoritmo está ajudando a manter o usuário dentro da rede, porque ele está entregando aquilo que o usuário quer, aumentando o nível de experiência do usuário. Aprenda com isso. Se você cria conteúdo que ajuda a reter, é o conteúdo que vai ser distribuído. Se você cria um conteúdo que não ajuda a reter, é o conteúdo que não vai ser distribuído. Então, aceite que você não está fazendo algo que ajuda a reter e comece a mudar o seu conteúdo. Aceita que dói menos. E também assim, né, Rafa? Não adianta ficar... Ai, porque agora o Instagram só pede vídeo e porque... Cara, ele só pede vídeo porque as pessoas estão assistindo vídeo. Porque as pessoas, se ninguém tivesse assistindo vídeo, mesmo com incentivo da plataforma e etc, com certeza, eles não desenvolveriam os algoritmos para isso e refinando isso também. Naturalmente, é uma evolução tecnológica, né? Então, a gente tem mais banda larga para entregar vídeos. E é uma evolução natural, que a gente, né, nós, seres humanos, a gente é mais multimídia. A gente não é só texto, né? A gente não usa um único sentido. A gente quer usar os diversos sentidos que a gente tem, porque isso traz uma experiência mais rica pra gente. Então, ter ali o vídeo usa mais de um sentido. Ter uma realidade aumentada, uma realidade virtual, usa ainda mais sentidos, né? Então, é a evolução natural da história toda. Mas tem um ponto do que você falou que é importante dentro do contexto do erro 3, que é brigar com o algoritmo, é que a gente falou aqui de marcas que estão criando propaganda, né? Só que tem o detalhe. Não, Kiso, eu não faço mais propaganda, estou criando conteúdo e não consigo ter entrega. Então você tem agora o nível
de baixo, que é o nível assim, você entendeu o primeiro passo, que é aprender com os creators, mas você ainda não aprendeu a criar um conteúdo que chame a atenção, que retém, que faça as pessoas interagirem. Então fala, não, eu tenho conteúdo, o meu conteúdo é bom, mas ele não entrega. Aquilo que é bom para você nem sempre é bom para o outro. Ah, mas é o conteúdo da NASA aqui. Tá, mas você não sabe contar uma história, você não sabe colocar esse seu conteúdo dentro de uma mensagem, dentro de uma narrativa, dentro de uma história. Ou seja, você não aprendeu ainda a fazer o que os programas fazem, que é base entretenimento. Que aí você pode fazer o infotenimento. Não é só entretenimento por entretenimento, mas usar técnicas de storytelling, técnicas de edição, conseguir chamar atenção com um gancho, fazer uma pergunta, que aí tem técnica de copy. Aí você tem que ter esses skills todas para jogar o jogo profissional. Porque agora não é mais para amadores. Você precisa entender que você está competindo pela atenção das mesmas pessoas, porque o Instagram, por exemplo, no caso do Brasil, ele não cresce mais o número de usuários, então o que cresce é o número de conteúdo competindo pela atenção de todo mundo. Então agora você está no nível 2, agora você já entendeu que o algoritmo não é vilão, agora você tem que entender que os seus concorrentes estão fazendo conteúdos melhores do que o seu. Então não é que você está fazendo propaganda e aí você não ajuda a reter e portanto você não tem alcance. Agora é o momento de você entender que os seus concorrentes são melhores do que você, e por isso que você não tem alcance. Porque você não masterizou aquilo, não aprendeu as técnicas para competir em alto nível. Ou seja, temos que estudar e parar de brigar com o algoritmo. Ou seja, ficou difícil, né? Ficou difícil, é realmente difícil, Rafa. Mas não adianta brigar com o algoritmo, é isso. Tem que entender. Não vai ser num dia pra noite que você... Por exemplo, nem você, que é um gênio, né, das mídias sociais e dados, conseguiu absorver tudo isso do dia pra noite. Não é assistindo uma aula, vendo um vídeo do Mosseri que você vai falar, não, agora tô sabendo. O Mosseri é atrasado, né? Tudo que o Mosseri fala eu já falei há 2 meses atrás. Eu não tô zoando, não. E é verdade. Olha, eu vou começar a anotar aqui, hein, valendo uma caipirinha no ano que vem. A história de que, né, a gente falou aqui vários episódios anteriormente. Do compartilhamento. Do compartilhamento, isso faz tempo, né? Mas de alcance orgânico para conteúdos copiados, por exemplo. É um do que eu já estava falando. Até no episódio de franquias, a gente gravou antes dessa notícia sair. Sim. Que eu já falava que, se fizer conteúdo copiado da franqueadora, não vai rolar mais. Ou seja... Será que eu tenho informações privilegiadas? Tan. Comente aqui nesse episódio se você acha, Rafael, que eles têm informações privilegiadas. Mas, enquanto a gente fica nessa incerteza aqui, tem um quarto erro que eu acho que muita gente acaba cometendo, que é colocar toda a sua energia, carinho, dedicação, amor, esforço, saúde em um único canal. Esse é um erro da vida, né? Quando você vai fazer um investimento, você coloca o seu dinheiro na poupança, aí vem o Collor lá e rouba a poupança. Ou seja, eu tô falando de Collor, né, gente? O cara nem Nossa, sabe. Nossa, Rafa, cada episódio as pessoas vão ouvir, eles vão até o final do ano, eles vão descobrir sua idade. Putz, mas é isso, gente. Você não pode investir todos os seus ovos numa cesta só, né? Já diz a famosa frase. Tanto na vida pessoal, em finanças pessoais, quanto na estratégia de marketing. Então você não pode pegar todo o seu dinheiro e colocar na renda variável, tipo em ações em bolsa. Você precisa ter um balanceamento do seu portfólio para ter uma segurança, ter o colchão, né? No linguajar aí da turma de finanças, faz o seu colchão, que é aquela sua renda fixa, que você vai deixar render pelo menos acima da inflação, para não perder dinheiro nessa história. Mesmo que você esteja guardando dinheiro, você pode perder dinheiro por causa da inflação. Então, que renda pelo menos acima da inflação, mas que é seguro. Nada é 100% seguro, mas ele é obviamente mais seguro do que a renda variável, que são esses ativos de maior risco, tipo ações em bolsa, entre outros aí. Pode ganhar mais, é uma ousadia tipo ali, né? Criptomoeda também, entendeu? Cripto tá lá nos de risco. Então você tem o seu colchão, você tem o seu fixo, você já tá aqui seguro. Você não precisa daquele dinheiro que você vai investir no variável. Portanto, aquele variável você tem apetite a risco. Você pode perder e não vai te fazer falta. O problema é que as pessoas pegam o seu dinheiro, colocam lá em cripto, apostando toda a sua vida de que ele vai ficar milionário ali. E aí, às vezes, vende tudo porque deu uma baixa, tipo no Bitcoin, vende tudo, perde tudo que tinha. E aquilo vai fazer falta para a vida da pessoa, né? Enfim, então, fazendo essa analogia... Nas mídias sociais e no marketing também é a mesma coisa. Não coloque todo o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço só no Instagram.
ou só, sei lá, no LinkedIn. TikTok. Né? No TikTok. Por quê? Porque mudanças acontecem. A única certeza que a gente tem é que as mudanças acontecem. E conforme o ciclo de vida das plataformas vão chegando ao seu declínio, você precisa entender que vai ter uma nova surgindo. E as pessoas vão fazer essa migração. Isso é cíclico. E aí eu preciso explicar isso para a turma entender esse erro aqui. Todo negócio, e o Instagram é um negócio, o TikTok é um negócio, ele tem um ciclo de vida. Nada é para sempre, né? Nada é para sempre. Tudo tem um ciclo de vida, assim como a gente também, nada é para sempre. Todo negócio nasce, ele não dá lucro, ele está começando, aí ele encontra os primeiros usuários, vamos falar agora de plataformas, né? Encontra os primeiros usuários, e aí ele começa a rampar, ele começa a crescer, porque ele encontrou um grupo que, enxergou valor naquilo, aí aquilo começa a se tornar mais popular, chega no pico, então imagina uma montanha, assim, né? Uma montanha. Aí chega no pico, virou popular, tá todo mundo usando, etc., ele começa a entrar em declínio. Começa a ficar velho, né? Começa a entrar em declínio. Por quê? Porque quando você nasce, você provavelmente está até inovando, né, enquanto negócio. Quando você chega aqui no ápice, que você está vendendo pra caramba, ao momento que você começa a ter lucro bom, você chama a atenção de concorrentes. Porque o mercado é assim. O mercado olha e fala, caramba, tem uma oportunidade aí. Esse cara tá ganhando dinheiro com isso, eu também vou fazer. E aí nascem concorrentes, achatando aquilo que você estava sozinho, né? Você começa a brigar por preço porque começa a nascer concorrentes fazendo mais do mesmo. Por isso que começa a entrar em declínio. Porque aí você faz promoção, aí você faz loucuras para poder sobreviver e a sua margem vai achatando ao ponto que você está trabalhando só para pagar a conta, né? E aí você tem duas opções. Ou você cria uma nova curva de valor para estender esse produto e dar mais um salto e sobreviver por mais um tempo, ou você deixa morrer. Só que para deixar morrer, você tem que ter um outro produto na esteira. Então você não pode ter um único produto. Você não pode ter uma única coisa. Assim como você não pode apostar num único lugar, o próprio Instagram também não aposta em um lugar. A Meta, quando só tinha o Facebook começou a entrar em declínio, eles foram comprar o Instagram e comprar o WhatsApp. Então na gestão de portfólio, eles conseguiram diluir o risco, não investindo todos os ovos numa cesta só. E hoje o Instagram virou a bola da vez porque o Facebook já virou abacaxi, já virou a vaca leiteira, o WhatsApp virando a vaca leiteira. Aí você tem o quê? Um Threads como potencial estrela crescendo aqui. Essa matriz BCG puríssima, né? Não chegou ainda, né, na maturidade toda o Threads, mas está crescendo e ele está apontando ser um possível futuro lá, né? Então eles têm uma gestão de risco com base em gestão de portfólio. Então, gente, Genial. Todo negócio deveria ter isso. Todo negócio não poderia estar lastreado apenas em um único produto, né? Então você também não pode estar lastreado em apenas uma única plataforma. E é difícil a gente se desvencilhar assim, né, Rafa? Principalmente quando você... Vou dar o seu exemplo. Que nos últimos anos você tem crescido muito dentro do Instagram. Dá uma vontade de investir mais só dentro do Instagram e não olhar tanto para os outros canais que você talvez não tenha um crescimento nesse ritmo, mas assim... O quanto os outros canais são importantes também para compor a sua autoridade no mercado, né? Não é só o Instagram. E agora, trazendo para a realidade da MLabs mesmo, esse ano a gente teve algumas experiências muito interessantes, olhando com mais carinho para outros canais, além do Instagram. Obviamente que o Instagram ainda é o que norteia ali a nossa pauta, a nossa curadoria de conteúdo, e a partir disso eu vejo quais desdobramentos fazem sentido para os outros canais, fora os outros projetos que a gente tem em paralelo, né? Mas a lógica, digamos assim, começa realmente a partir do Instagram. Mas a gente começou a olhar um pouquinho mais, beleza, o Instagram a gente já sabe que a gente tá fazendo isso daqui bem. Será que não tem nada que brilhe, por exemplo, dentro do LinkedIn? E esse mês... Inclusive, aconteceu uma coisa muito, muito interessante, que o número de contas alcançadas dentro do LinkedIn quase bateu, não bateu por coisa de 20 mil seguidores, eu acho 10 mil, seguidores não, né? Pessoas, alcance. De 10 mil pessoas, sendo que no Instagram nós temos quase 200 mil seguidores e no LinkedIn nós temos um pouco mais de 40 mil. Então, a gente conseguiu quase o mesmo alcance tendo um número de seguidores bem abaixo. Isso é explicado pelo ciclo de vida das plataformas. Então, a gente tem a montanha, né? Então, você começa, vai o pico e declínio. Quando uma plataforma ela não está ainda no pico,
ela ainda tem espaço para crescer. Quando ela tem espaço para crescer, quando ela está nessa rampa, tem muita gente vendo conteúdo e pouca gente criando conteúdo. Sim. Então, os poucos que estão criando conteúdo têm grande visibilidade. E no caso do LinkedIn, poucos criam no LinkedIn, porque a maioria só consome achando ainda que é... Para arrumar emprego, né? Para gerar emprego. Tá caindo a ficha? Tá, já melhorou pra caramba já. Hoje o LinkedIn já mudou da água pro vinho, né? Quando a gente fala de entendimento sobre o que é o LinkedIn. Mas ainda é uma oportunidade, porque como lá no LinkedIn você precisa ser um pouco mais polido, profissional, sei lá, respeitoso, né? Você vai querer criar um conteúdo que parece intelectualmente interessante. Já nos outros já meio que solta o verbo ali e pronto, né? Então é um pouco mais difícil das pessoas terem frequência, né, de criação de conteúdo. Então há mais oportunidades para alcance. Com menos seguidores você tem maior alcance. É o que aconteceu no TikTok, no começo do TikTok. Quem postava, sei lá, 2 vezes por dia ganhou 2 milhões de seguidores em 2 meses. Sim. Porque poucas pessoas estavam fazendo 2 posts por dia, então você era mais entregue. Agora o TikTok já começa a chegar aqui a 114 milhões de brasileiros, sendo que só tem 144 milhões de usuários de mídias sociais. Daqui a pouco ele vai chegar no que é o Instagram hoje. Ou seja, vai ficar mais difícil de você ter alcances grandes. Então você tem que saber o momento de... Você tem que saber que existem janelas de oportunidades com base nesse ciclo. E acho que os seus objetivos também, né, Rafa? Porque, por exemplo, uma outra plataforma que a gente investiu mais, fez em outros projetos, lógico que desde a estreia do Papo, né, que tá ali dentro do YouTube, dentro do Spotify, o YouTube cresceu bastante, o Papo Social Media tem sido... O Spotify que você citou mesmo. É uma janela de oportunidade. Qual é a janela de oportunidade? Tem poucos criadores de podcasts na área, por exemplo, de marketing e mídias sociais. Diferente do Instagram, que tem uma porrada de gente falando de marketing lá em mídias sociais. Então, é uma janela de oportunidade. Vamos preencher esse espaço enquanto há esse espaço. E a gente vai surfar isso aqui, a gente vai crescendo. Tanto que a gente está no ranking dos melhores podcasts de negócios do ranking Spotify. Top 50 business. E aí, assim, daqui a pouco vai surgir um monte. Só que na hora que surgiu um monte, a gente já é referência. A gente já tem uma história, né, Rafa, com essa audiência maravilhosa. É isso aí, turma. Então, parabéns vocês que estão aqui com a gente, né? Fizeram a gente se tornar referência nesse caso. Então, essa janela de oportunidade. Então, se você só investe em um lugar, se a gente só tivesse lá no Instagram até hoje, né? A gente não teria esse projeto. É um exemplo clássico disso, né? A gente investiu em outro canal e a gente está colhendo os frutos. É a lei da semeadura, turma. Lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Se você só plantar em um lugar e vem uma chuva... É verdade. Morreu. Você não tem mais mídias nada. Sociais que, por exemplo, no começo do ano existiam e hoje nem existem mais, que eu não vou falar qual que é. Que eu não sei quando esse episódio for pro ar se ela vai existir já ou não, né? Será que volta? Bom, você tá falando do Orkut ou do X? Tava falando do X, na verdade. Porque o Orkut também tem rumores aí que vai voltar. Tá flertando há um tempo falando sobre isso. Eu já até segui o Orkut, né? Que é o fundador, mas não vi mais nada. Tipo, na Europa lá, que quase que o Facebook foi banido, né? Aí você pega o próprio TikTok nos Estados Unidos. Sim. Está para ser banido. Já saiu, né? Agora, os caras precisam se tornar uma empresa americana para continuar lá. Então ainda tem esse tempo ainda, mas pode ser que saia dos Estados Unidos. Então, tem coisas que você não controla que vão acontecer e você não pode investir numa única plataforma. Esteja preparado para essas mudanças. Você tem que surfar você tem que surfar as ondas. Então você tem que ir plantando as sementes, aí nasceu aqui, mas você já tem outro plantado lá, né? E aquela história das finanças pessoais. Fazendo a analogia das finanças pessoais, o Instagram é renda fixa hoje. O YouTube é renda fixa hoje. O TikTok já não é tão renda variável assim. Já dá pra... a gente já tem case. O próprio MLabs virou um case mundial, inclusive, né? Mundial, de empresa B2B que gera leads pelo TikTok, inclusive os leads mais baratos do que outros canais, né? Então, ele já não é mais uma renda variável, mas ele tá ali intermediário. Então, quando você tem ali, você tem 100% do seu tempo e dinheiro, 80% vai ali na sua renda fixa, Instagram, por exemplo, YouTube, aí esses outros 20% aqui você vai investir em canais novos que você ainda não domina, mas que você está plantando uma semente para aprender. E também, se é um canal novo e der muito certo, por ser uma renda variável, também vai te dar muito retorno. Assim como quem entrou lá atrás no TikTok, que era uma renda variável com alto risco, colheu bastante resultado, mas poderia ter dado na água, tipo o Clubhouse, entendeu? Sim. Porra, nasceu um negócio novo, tá tudo mal hype, vou investir todo o meu tempo e dinheiro lá.
Se for dos 80%, você teria caído do cavalo, mas beleza, só investi os meus 20 ali. Vamos ver o que dá. Não deu nada, tá bom, também não precisava daquilo, a gente aloca agora isso aqui em outro lugar. Então sempre tem essa prática de investir pelo menos uma parte dos seus recursos em alguma coisa nova para você colher depois frutos mais rapidamente. Boa, ou seja, vamos variar os investimentos em 2025. Quinto erro, que esse é um erro que ele é meio comum, mas eu acho que quem errou esse ano não deve errar novamente no ano que vem, que é não cuidar dos dados, não olhar para os dados. Não cuidar do bebezinho. Exatamente, porque dados, eles precisam de cuidados. Precisam de cuidados. Na minha percepção, eles precisam de cuidados. Mas o lance é que o erro não é, muitas vezes, não olhar para os dados. É olhar para os dados apenas para fazer relatório. Esse é o erro clássico. Por isso que eu trouxe aqui, não cuidar. Porque quando você olha dados, uma coisa... agora eu vou trazer a analogia. Uma coisa quando falam assim, você olha essa criança? Eu tô olhando a criança e o celular ao mesmo tempo. Você cuida dessa criança? É diferente. Boa. Então, assim, muita gente vai olhar para os dados apenas no final do mês ou no começo do mês seguinte para fazer um relatório. Só que aí a criança já... Sei lá o que aconteceu com a criança. Mas colocou o dedo na tomada. Já fez caca, né? O leite já derramou, o carro já bateu. Então, a gente não pode ficar no escuro. Vamos fazer analogia com o carro. Imagina que você está dirigindo um carro à noite. Você está numa estrada. Imagina aí, turma. Imagina aí, ó. Como é que é? Meditação. Meditação, papo, social media. Você está no escuro, numa estrada à noite, dirigindo. E de repente você desliga os faróis e o painel do carro. Qual é o seu sentimento? Desespero. Você não aguenta um segundo, porque você fala, meu Deus, vou bater o carro. Tipo, sei lá, vai aparecer um negócio na minha frente. Vai aparecer uma assombração, de repente. Na hora que você liga, aparece, sei lá, alguma coisa na sua frente, né? Então, você provavelmente hoje está pilotando o seu Instagram no escuro. Porque você não está, de fato, olhando para o seu painel e nem para os sinais na estrada. Então você não sabe para onde você está indo. Talvez você esteja diante de um abismo, porque você comprou seguidores e você está diante de um abismo, você não está vendo sinais, né? Então você está andando no escuro. Então a gente precisa ligar os faróis, a gente precisa ligar o seu painel. Então você vai ter ali na sua frente, no painel, as métricas de controle, que é igual no carro. Controle de velocidade, de nível de combustível e tudo mais. Então você tem que estar no controle, você tem que estar no volante. Então as métricas de controle são importantes para você corrigir a rota durante a rota. Então olhar dados apenas no final do mês para fazer relatório, já acabou a rota, você já caiu do abismo. Aí você vai olhar um negócio. É tipo a caixa preta, né? Você só vai olhar a caixa preta. Sim. Um exemplo aqui, da MLabs mesmo. A gente olhava com uma certa frequência ali a nossa quantidade de leads que a gente estava gerando através dos canais de mídias sociais. E apesar da gente ter uma certa frequência, a gente acabou percebendo que muitas vezes essa frequência não era o suficiente para a gente corrigir essa rota. Então o que a gente precisou entender? Primeiro fazer uma média de quanto, para a gente atingir a nossa meta e mais um pouquinho, digamos assim. Quantos leads a gente teria que fazer por dia? E aí a gente passou a acompanhar quase que diariamente. Porque se acontece que a gente não atinge aquele valor em um dia, a gente faz alguma coisa. Em 2 dias, em 3 dias... Fica bem mais difícil de você corrigir depois. Exatamente. A gente deixa passar uma semana, que seja... Eu sei que, cara, todo mundo trabalha muito, né, gente? É muito corrida a vida de social media. Vi na segunda e deixei pra ver na sexta só depois. Cara, você já pode ter perdido o que você deveria ter feito pra atingir a sua meta em todos aqueles dias. Então você vai ter só um restante que você vai ter que fazer o que você tinha que fazer e ainda se recuperar do que você não fez. Então, exatamente. Tem que olhar. Olha esse emoji aqui, ó. Isso aqui foi criação lá da galera que cuida dos dados. Exatamente. O KPI lindo. KPI, ver o KPI lindo. Esse emoji aqui é homenagem à galera que curte dados, que cuida dos dados. Por quê? Porque a gente precisa estar no controle para corrigir a rota ao longo da rota. Então tem que ter o hábito, a cultura de olhar para os dados, cuidar dos dados e principalmente transformar dados em informações
informações em hipóteses, testar as hipóteses e gerar conhecimento para você tomar uma decisão de negócio do que você vai melhorar para gerar mais leads, não é? Então, às vezes, você olhar para o dado, beleza, estou olhando para a velocidade, estou rápido. Mas você tem que transformar aquilo numa informação. Eu estou rápido e eu preciso chegar em 1 hora no aeroporto, mas eu estou rápido e eu estou consumindo mais combustível por quilômetro rodado porque eu estou muito rápido. E eu estou acima do limite da velocidade da estrada. Então, você transformou em informação já. Você falou assim, cara, eu estou consumindo 20 litros por quilômetro rodado, eu preciso tirar o pé, porque senão nem vou chegar lá em 1 hora, porque vai acabar a gasolina antes. Então você começou a transformar aquele dado numa informação. Pô, se eu tirar o pé aqui, eu vou reduzir de 20 litros por quilômetro para 13 litros por quilômetro. Então, será que eu já consigo chegar no aeroporto em 1 hora? Aí você gerou essa hipótese, aí você vai testar essa hipótese, vai validar e vai ver se gera um conhecimento. Essa é a cultura baseada em dados, essa é a cultura de você testar as coisas com base nessas hipóteses. Mas para isso você tem que transformar dados em informações. Perfeito. Bom, como o primeiro e o segundo tópico eles eram relacionados a IA, vou considerar como se eles fossem um erro relacionado a IA, que é basicamente não usar a IA com moderação, ou não usar a IA, né? Porque eu quero encerrar com um último aqui que completaria os nossos 5 erros, que é achar que mídias sociais é sobre criação de conteúdo, apenas. Olha, a gente tem um episódio aqui falando do futuro do social media, né? Que a gente falou até sobre a profissão, que na verdade é mais uma área do que uma profissão, e esse social media faz tudo no futuro não deve existir, até porque quanto mais maturidade a gente ganha, mais especialidade a gente precisa ter, né? E mais complexas as plataformas vão ficando mas também, a gente né? está competindo em alto nível. Então, quanto mais a gente tem empresas e perfis criando conteúdo, etc., como a gente falou até no erro 3, né? No erro 2, né? Que é sobre brigar com os algoritmos, você entendeu que você pode vencer a primeira etapa, que é fazer conteúdo de verdade, não propaganda, mas você vai competir com seus outros concorrentes que já estão fazendo conteúdo e melhores do que você. Então, não é só sobre criar conteúdo, é sobre saber uma série de outras coisas, principalmente ligada a essa história dos dados, porque isso tem a ver com você se preocupar com negócios. Você não pode olhar apenas do dado de crescimento de seguidores ou engajamento. Você não está correlacionando isso aos objetivos de negócio, então você vai ser altamente substituível. Se você só cria conteúdo e esse conteúdo não está performando, a pessoa vai querer substituir você por um outro. Agora, se você consegue correlacionar a sua criação com resultados tangíveis e mostrar, olha, apesar da gente não ter viralizado, porque todo mundo quer viralizar, apesar da gente não ter viralizado, a gente alcançou 50% do nosso público-alvo potencial e numa frequência 2 por semana, o que aumentou a lembrança de marca, a intenção de compra, olha aqui a taxa de conversão. Eu não viralizei, não alcancei milhões de pessoas, mas as 10 mil pessoas que eu alcancei, olha aqui, a galera comprou. Se você faz isso, você prova o valor do seu trabalho. E aí você não é tão substituível assim mais, né? Você começa a se tornar mais estratégico para os negócios. Então, para mim, o social media hoje, que ainda não compreendeu que ele precisa ajudar o seu cliente, ou sua marca, ou a sua empresa a ter resultados, tá fora. Não é sobre o ego de fazer um conteúdo e esse conteúdo engajar. Porque às vezes o social media é assim, eu fiz minha parte. Minha parte é engajar, então eu vou entrar numa trend aqui, vou fazer um conteúdo que bombou. Mas a empresa tá afundada, tá tipo, o barco tá afundando, a empresa não tá vendendo. Mas ali, ó, eu fiz o conteúdo que engajou. Sim, meu papel eu fiz, não é assim, né? Engajou, mas não vendeu. Por quê? Porque você só está preocupado com engajamento, não está preocupado com vendas. Então tem que ser intencional em desenvolver um bom planejamento de conteúdo por etapa da jornada do cliente, né? Entendendo aí que existem formas da gente levar as pessoas adiante nessa jornada através das mídias sociais, para que elas se tornem seguidoras em clientes e clientes em promotores do negócio. Perfeito. Bom, então vou recapitular 5 erros aqui pra galera não cometer em 2025, que vem aí, hein, gente. Primeiro, usar demais ou de menos a inteligência artificial, né? Segundo, brigar com o algoritmo. Importantíssimo. Terceiro, focar apenas em um único canal. Botar todo o seu investimento, todos os seus esforços só em um canal, seja ele Instagram, TikTok, enfim, não é
estratégico para o ano que vem. Para esse ano não também, mas como a gente tá falando de erros. Quarto, não cuidar dos dados, que não é só olhar ali no final do mês para fazer um relatório, é cuidar dele, saber o que ele precisa. Cara, para eu ter esse insight, para eu gerar essa informação, quais dados são importantes? Eu tenho essa coleta de dados? Eu já conectei minhas contas ali na MLabs Dashgo para conseguir ter o meu dashboard automatizado, por exemplo? Então, se preocupar para você ter essa rotina de cuidado dos dados. E, por último, achar que ser profissional de mídias sociais é entender só sobre mídias sociais e criação de post. Só para pontuar um ponto lá. Pontuar um ponto. O lance de IA. Então, você falou assim, né? Não usar ou usar demais. Na verdade, não é usar demais. Ou usar demais ou usar de menos. Usar demais, mas o não usar ou ter preconceito é um erro. Mas o segundo ponto é só se basear em IA, que é diferente de usar demais. Às vezes você pode usar demais e tá tudo bem no sentido assim, você tá usando, mas você continua dando o seu tempero ali, etc, né? É só se basear em inteligência artificial. Fala assim, eu não faço mais nada. Agora, a inteligência artificial que faz todos os meus conteúdos e tá tudo automatizado, porque tem gente que tá indo para esse caminho. Sim. E aí, para avisar, gente, o Instagram, todas as plataformas, inclusive, já anunciaram, né? Que você agora tem um rótulo de IA em todos os conteúdos. Ou você manualmente aponta que aquele conteúdo foi feito com IA, ou eles detectam que foi feito com IA, e aí pode ser que eles interpretem de forma errada. E aí, nos dois casos, eles vão derrubar seu alcance. Esse é o fato. Então, por quê? Porque eles querem conteúdos autênticos. E cada vez mais, com a prerrogativa até do deepfake, etc., ou fake news, né? Eles vão já derrubar o alcance. Porque eles falam, cara, eu não sei se isso aqui... Esse vídeo é real ou não. Tu pode estar enganando as pessoas, mas... pelo fato da falta de autenticidade também é um dos motivos, né, no qual eles vão derrubar. Eles querem mais conteúdos feitos por humanos e não por IA. Porque senão vai inundar ainda mais o Instagram de conteúdo. Eles já estão cheios de conteúdo, né? Eles querem eliminar conteúdo para aumentar o alcance orgânico de quem está criando um bom conteúdo. Porque quem está criando um bom conteúdo, que está ajudando a reter o usuário na rede, está sofrendo consequências de um alcance baixo, porque tem muito conteúdo novo surgindo dentro da rede, competindo pela atenção das mesmas pessoas. E cada vez mais as pessoas estão criando mais conteúdos por dia. Ainda mais com inteligência artificial, né? Ficou muito mais fácil fazer 3 posts por dia do que antes. Então eles querem eliminar essa história. Então tomem cuidado de só se basear em inteligência artificial. E aí, gente, pra gente finalizar esse episódio, que é o nosso último do ano. O nosso último do ano. Uma breve pausinha. Ano que vem voltamos, 2025. E já podemos falar se vai ter temporada ou não? Será que a gente fala? Podemos falar, é o último, podemos falar. A gente pode falar que é uma notícia triste, que essa foi a última temporada do Papo Social Media MLabs. Foi a última temporada. Realmente não teremos mais temporadas. Teremos o quê, Bárbara? Teremos episódios quinzenais, entendeu? Sem pausinha pras férias. Corridos, não será dividido mais em temporadas. Então... Ou seja, agora vocês ficam felizes de novo, porque o Papo Social Media não acabou. Na verdade, o que acabou é a divisão por temporadas. Exatamente. E se você tiver curiosidade de saber o porquê a gente mudou essa estratégia, chama na DM. Que eu com base conto. Em dados, com base em dados. Com base em dados, que eu conto pra vocês o porquê que a gente tomou essa decisão. E Rafa, pra finalizar... Recado final? Eu gostaria que você fizesse aí uma homenagem, dissesse uma mensagem motivacional para aqueles que nos ouvem. Uma mensagem motival. Fala que eu te escuto. Uma mensagem motivacional de Rafael Kiso para você, nossa querida audiência. Que está com a gente aí no Papo Social Media, que esteve com a gente também, né, desde o começo. Acho que muita gente está com a gente desde o começo, fazendo esse Papo Social Media se tornar um dos maiores podcasts já do país, no ranking da Spotify, que é muito gratificante, mas obviamente que a gente faz isso para ajudar a turma toda, genuinamente querendo contribuir com conteúdo de valor.
Hoje vocês entenderam aqui que a gente deve diversificar os conteúdos e as plataformas, e essa é uma das mais gratificantes, né? Da diversificação, da gente ter o Spotify, da gente ter o próprio YouTube também, que tem o nosso podcast lá, e receber o feedback e o carinho de vocês. É muito legal, motiva a gente a continuar criando conteúdo de valor. Mas esse episódio fala de erros, né? E a minha mensagem final é mostrar para vocês que os erros fazem parte da vida e da profissão. Todo mundo erra. O ponto é você aprender com o erro. É você não cometer os mesmos erros. Daí é burrice. Mas se você aprender com seus erros, você consegue evoluir. E assim, gente, assim como na vida tem os altos e baixos, né? Nas mídias sociais também a gente tem os altos e baixos. Tem dia que a gente vai ter alcance, tem dia que a gente não vai ter alcance. Mas a gente não pode culpar os outros. A gente tem que fazer essa reflexão, essa introspecção, muitas vezes, de que tá dentro de casa, tá na nossa aceitação de que tem, sim, um dia que tá bom, tem um dia que tá ruim, tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Quando você aceita isso e entende a lógica do que a gente explicou aqui, inclusive dos algoritmos, você começa a fazer os algoritmos trabalharem ao seu favor e não ficar contra o algoritmo, porque geralmente a gente está tentando remar contra a maré, né? Culpando todo mundo e tal, e a gente não olha para si, a gente não aceita, né? Que muitas vezes nós somos os culpados. Então, tem vários caminhos para a gente chegar no sucesso, tem vários caminhos para a gente ter resultado. Por exemplo, para a gente chegar no número 100, eu posso somar 10 vezes o número 10, eu posso multiplicar 10 por 10, eu posso somar 100 vezes o 1. Então tem vários caminhos para chegar no 100, assim como tem vários caminhos para vocês terem mais resultados nas mídias sociais, resultados no marketing, no seu negócio. O fato objetivo é que você só vai saber testando. Aquilo que é bom para você, muitas vezes não é bom para o outro. Então a gente precisa entender que o volume de conteúdo que você posta vai gerar mais dados, e ao cuidar dos dados você vai aprender aquilo que é bom para o outro, né? As redes sociais é muito mais sobre os outros do que sobre si. Por mais que você queira vender, em primeira instância é sobre as pessoas e a transformação que você vai fazer na vida das pessoas através do seu conteúdo. Pense que o seu conteúdo é o seu primeiro produto, é o seu primeiro serviço, e portanto ele tem que entregar valor, ele tem que ajudar as pessoas. Isso tem a ver com o propósito do seu negócio também. Você não pode ter criado um negócio apenas para ganhar dinheiro. Você tem que ter criado esse negócio para ajudar genuinamente as pessoas em um problema que elas têm, e que esse problema vai ser igual ou para mais pessoas, né? Então vai resolver o problema para mais pessoas. E se você for a melhor pessoa para resolver aquele problema, consequentemente você vai ganhar mais dinheiro com isso, porque as pessoas vão te dar dinheiro porque você está ajudando elas. Então, entenda que tem vários caminhos para o sucesso, mas todo o recado aqui final é que tudo tem a ver com testes, tudo tem a ver com você aprender com os erros e aprender com os testes, né? O teste nada mais nada menos é do que errar rapidamente para saber aquilo que funciona, aquilo que não funciona, porque o teste nem sempre vai dar certo, né? Obviamente é um teste. Então enxergue como teste, tem essa cultura, essa mentalidade de teste. Teste para transformar dados em informações, informações em hipóteses, testa a hipótese, gera conhecimento e bola para frente, que vocês vão chegar cada semana 1% mais longe. E bora para 2025. E bora para 2025. E nós vamos ver vocês ano que vem com novos episódios. Esperamos vocês, nossa audiência querida, seja no YouTube, no Spotify ou em qualquer outro canal. Estaremos aqui para cumprir o nosso propósito. É isso aí. Tirar dúvidas e, claro, bater esse papo real sobre mídias sociais. Turma, agradeço demais de coração aí também, em nome de todo mundo da MLabs. Muito obrigado pela audiência de vocês no Papo Social Media e até o ano que vem. Valeu! Beijo.